Então, e o que é felicidade? A felicidade é um sentimento, ou felicidade é uma emoção, a felicidade é um estado de espírito. Todos nós procuramos a felicidade, mais ou menos ao longo da nossa vida. Então, as perguntas que temos que nos fazer é: o que é que me deixa feliz? O que é que verdadeiramente me deixa feliz? Então, cada um tem uma folhinha, penso eu, e eu gostaria que escrevessem 10 coisas que me deixam felizes. 10 coisas que vocês acham que vos deixam verdadeiramente felizes. Dividam os lápis e as canetas. Há lugares aqui. Bom, então, foi difícil? Foi difícil? Foi difícil? Ok. Aos que dizem que foi fácil, podiam se levantar e sair, mas já que estão aqui, vão ouvir o que eu tenho para dizer. Bom, então, a felicidade é uma palavra que vem do latim, que quer dizer felicitate, que significa bem-estar, contentamento, qualidade de quem é feliz. E a felicidade consiste em sentirmos-nos bem connosco mesmos, com a humanidade, com o universo, com Deus, com aquilo que é mais superior a nós ou mais supremo a nós. Na realidade, eu penso que a felicidade encontra-se nas coisas mais simples e aparentemente banais da nossa vida, que às vezes não damos muita importância. Mas a pergunta é: temos motivo para ser felizes? Acham que verdadeiramente, com a crise, com a guerra, com a fome, acham que verdadeiramente há motivos para nós sermos felizes? Então, acordar cada manhã e ter um dia inteiro com todas as possibilidades pela frente é um motivo. Abrir os olhos, observar o mundo é um motivo para sermos felizes. Vencer um medo em particular é um motivo para sermos felizes. As tardes de primavera. O sorriso das pessoas que nós amamos. Sentir-se livre. Ler um livro acompanhado por chá, para quem gosta de chá, ou por uma cerveja. O cheiro da terra molhada depois da chuva é uma coisa que nos deixa felizes. Realizar um sonho. Observar as ondas do mar. Aprender algo novo cada dia é um motivo para sermos felizes. Sentir o aroma de uma flor. Abrir a janela e deixar-se envolver pela brisa. Um banho. Planear uma viagem e viajar pelo mundo. Conhecer o mundo. Desfrutar de um momento de solidão. Observar o céu. Abraçar alguém. Tomar o pequeno almoço na cama. Vejam que saudável. Chorar de tanto rir. Deixar as nossas pegadas na areia. Tomar um banho quente. Uma carícia em silêncio. E
as tardes de outono. Acreditar em milagres. E então, nós vivemos num planeta azul, que dá voltas todos os dias a uma esfera de luz. Acham que temos motivos para deixar de ser felizes? Então, vamos sorrir mais. Mas toda esta explicação, eu já sei o que é que estão a pensar, alguns pelo menos, que isto é tudo muito bonito, mas e depois? Praticar no dia a dia. Então, hoje em dia, aquilo que nós chamamos de felicidade está muito bem respaldado pela ciência, porque existe já uma pós-graduação em Harvard, penso eu, que é uma pós-graduação em felicidade. Então, o que é que está por trás disto? A explicação é que nós somos aquilo que pensamos, literalmente. Porque o nosso cérebro é plástico e esta neuroplasticidade refere-se à capacidade do cérebro para modificar a sua estrutura e a sua função. Então, o que é que acontece? Que todo o nosso pensamento cria uma estrada, aquilo que nós chamamos uma conexão neuronal. Então, se eu tenho este pensamento muitas vezes, eu vou fazer com que esta estrada fique vincada. Portanto, esta conexão, esta ligação vai se fortalecendo. Portanto, quando eu crio esta conexão, esta rede neuronal, isto vai ficar ligado a um determinado pensamento e a um determinado sentimento e a um determinado estado emocional. Logo, quando eu tenho um pensamento que é bem sucedido, o meu cérebro vai ficar a saber que este pensamento está ligado a determinado sentimento. E pelo contrário, se eu não tenho um pensamento repetido, então isto não origina esta estrada, logo não fica nenhum apego, nem um sentimento, nem uma emoção gravadas no meu cérebro. Esta explicação foi estudada por uma senhora chamada Candace Pert, que escreveu um livro chamado Molecules of Emotion. Basicamente aquilo que ela explicou foi que quando nós temos um pensamento, o nosso cérebro liberta umas substâncias que se chamam peptídeos, que se ligam aos receptores celulares, espalhados por todo o corpo, ativando estes receptores. E, portanto, isto explica porque é que quando eu tenho um determinado pensamento, tenho um determinado sentimento, uma determinada emoção e vice-versa. Ou seja, quando eu já vou ter um determinado sentimento, então isto está ligado a um determinado pensamento. Bom, então estes peptídeos ligam-se entre si para formar um sistema completo de comunicação. Ou seja, existe uma rede intercelular coordenada por estas moléculas a que nós chamamos a rede psicossomática. Isto explica porque é que, por exemplo, temos um casal que está a ter um jantar muito romântico e estão a comer amêijoas, por exemplo. E ela diz-lhe, temos de falar. E já sabem que isso é um alerta, não é? Este temos de falar. Então, o que é que acontece? Acontece que aquilo que para aquele rapaz ia ser um jantar romântico de comemoração de qualquer coisa, para ela foi o finalizar da relação. Nesse dia o rapaz não fez bem a digestão. Ele nunca mais vai ser capaz de comer amêijoas, porque a sensação e a emoção que ele teve da perda da relação ficou relacionada ou gravada no seu pensamento, no seu cérebro, como as amêijoas. Então ele vai dizer, não, as amêijoas não me caem bem. Então, quando nós começamos a entender que nós fazemos estas conexões sem nos apercebermos, começamos também a conseguir melhorar a nossa vida. Ok? Perceberam? Alguém não percebeu o que eu volto a explicar? Ok. Então, isto explica também porque é que isto está na base hoje em dia daquilo que nós consideramos a gênese do cancro do ponto de vista emocional. Porque eu, quando tenho um choque emocional,
Se isso é suficientemente traumático para mim, se isso mexe com aquilo que eu considero mais sagrado em mim, que para outra pessoa pode ser zen, não tem problema nenhum, mas se para mim me influencia naquilo que eu considero mais sagrado, então eu crio uma cicatriz no meu cérebro. E no sítio onde essa cicatriz fica marcada, é o correspondente a uma parte orgânica. Esta é uma explicação que foi feita por um médico alemão, muito conhecido, que podem pesquisar na internet, e que ele dedicou 30 anos de estudo, ainda está vivo, a correlacionar determinados tipos de cancro com determinados tipos de traumas e de emoções, e portanto é muito interessante. Bom, então, esta pesquisa desta senhora, o que é que mostrou? Que estes peptídeos são os elos entre a consciência, a mente e o corpo. Então, se nós bombardeamos as células com a mesma atitude e a mesma química, quando essa célula se divide e produz uma célula filha, vai ter mais receptores para estes neuropeptídeos emocionais em particular. Isto também explica, por exemplo, porque é que às vezes temos crianças que são muito irrequietas e que, quando perguntamos às mães, as gravidezes foram complicadas. Porquê? Porque a mãe libertou muito cortisol quando estava grávida, que é uma hormona de stress. Portanto, ativou mais receptores de cortisol naquele bebê do que o que seria suposto. Portanto, se a criança ficou com, o bebê, que depois será uma criança, ficou com estes mais receptores ativados, significa que quando aquela criança, ou já adulto, liberta cortisol, que noutra pessoa teria uma reação de 0 a 10, de 5, se eu tenho mais casinhas para meter lá bonequinhos, significa que eu vou ter mais reação. Portanto, isso significa que temos que estar sempre zen. Principalmente as grávidas. Bom, então isto também explica, por exemplo, se sentimos mágoa, vamos libertar neuropeptídeos que são específicos para a mágoa. Portanto, os neuropeptídeos libertados pela mágoa tornam-se necessários para essas células. Mas, se nós alterarmos os nossos sentimentos, a mistura de peptídeos que circula no nosso corpo e no cérebro também se altera, alterando a química de todas as células. Isto é a explicação pela qual nós entendemos que às vezes conseguimos trabalhar com doenças complicadas, nomeadamente doenças crónico-neurodegenerativas. Por isto, quando a autoestrada tem 2 vias. Portanto, eu crio uma estrada para lá, mas eu consigo, a partir do sentimento, consigo alterar a minha carga hormonal ou de neuropeptídeos. E então, lembrem-se que nós só podemos sentir aquilo que pensamos, por isso temos que ter muito cuidado com aquilo que pensamos. Por exemplo, se temos um pensamento negativo, vamos nos sentir tristes e deprimidos. Se temos um pensamento positivo, vamos nos sentir felizes, alegres, calmos, entusiasmados. E isto explica-se através de umas bolinhas que se chamam os neurotransmissores. Estas são as substâncias responsáveis pelas trocas de informação do sistema nervoso central e que fazem a comunicação entre os neurónios. E a proporção em que cada neurotransmissor surge vai depender do estado de espírito que é cultivado pela pessoa ao longo da vida. Por exemplo, a adrenalina, que é quando nós temos uma coisa que nos obriga a lutar ou a fugir. A explicação que nós estudamos na faculdade da adrenalina é no Paleolítico, quando estava o Homo sapiens e vinha um bisontezinho e ele ou lutava, se o gajo era maior, fugia, não é? Portanto, tinha que libertar adrenalina e cortisol para ter rapidamente este escape. E temos também neurotransmissores que nos fazem sentir alegres ou felizes, que são, por exemplo, a dopamina e a serotonina. Então, quando nós controlamos conscientemente os nossos pensamentos, escolhemos aquilo que pensar, também controlamos a nossa química cerebral. Portanto, isto vai induzir a secreção de algumas hormonas em várias regiões do cérebro, como por exemplo o hipotálamo e a hipófise, e depois que estas glândulas é que vão transmitir mensagens a todo o corpo, ou de bem-estar ou de mal-estar. Portanto, esta conversa é para vos explicar que há uma explicação química ou neurobioquímica para nos sentirmos felizes ou para nos sentirmos tristes.
e que nós conseguimos sentir-nos mais felizes, mais contentes, se conseguimos controlar a qualidade dos nossos pensamentos. Isto é muito importante. E então, para eu ficar mais feliz ainda, tenho alguns alimentos que posso comer sempre, como por exemplo o abacate, que vai funcionar aqui como uma gordura, peixe, os frutos secos, o mel, a aveia, o chocolate preto, sem açúcar. Bom, então, eu, como sabem, gosto de ser muito prática nas palestras e então vamos passar uma série de regras para nós conseguirmos ser ainda mais felizes. A primeira regra é que temos que fazer uma escolha, ou seja, eu escolho ser feliz, porque eu posso escolher ser infeliz, que é o que a maioria das pessoas faz. Porque quando nós perguntamos a alguém, então, está tudo bem? Nunca pior. Certo? Então, esta nossa cultura portuguesa veio provavelmente explicada pelos descobrimentos, em que víamos partir as caravelas e o pessoal não vinha, não havia fax, não havia e-mail, não havia telegramas. Então, nós temos a cultura do fado. Então, vocês entendem que nós somos um povo que não faz esta escolha de ser feliz, certo? Vocês vão, por exemplo, a países da América do Sul e veem indivíduos sem nada. Às vezes não têm para comer naquele dia, mas têm um sorriso genuíno mais fácil. Está tudo, ok? Então, este está tudo é o que eu quero que façam de uma forma consciente. Isto treina-se. O cérebro treina-se exatamente como treinamos um músculo no exercício físico. Porque a verdade é que nós podemos fazer uma escolha, porque nós nascemos para ser felizes e não para sermos perfeitos. Nós criticamos-nos muito a nós próprios. Então devemos nos centrar reparem o que é que tem ali no meio, em ser felizes. Então eu gosto muito desta frase, ou deste pensamento do John Lennon, que vocês sabem muito bem quem foi, que dizia que quando eu tinha 5 anos, a minha mãe dizia-me que a felicidade era a chave da vida. Quando eu fui para a escola, perguntaram-me o que eu queria ser quando eu fosse grande. E eu escrevi feliz. Então, eles disseram que eu não tinha entendido o exercício. E eu disse-lhes que eles não entendiam a vida. Uma criança que dá esta resposta é uma criança que já está bem treinada, que já entendeu realmente a filosofia do que é preciso. Bom, então, Voltaire era um filósofo que dizia: eu escolho ser feliz porque é bom para a minha saúde. E é verdade, é bom para a nossa saúde, nos sentirmos bem, sermos felizes, melhora o nosso sistema imunitário. A segunda regra é: faça as pazes com o seu passado, para evitar arruinar o seu presente. Então, nós temos muita tendência a fazer o seguinte pensamento: algo que me aconteceu há 30 anos, eu ainda estou chateada agora. Aquilo aconteceu, eu falo daquilo como se fosse hoje. Isso faz com que eu traga uma mágoa ou um ressentimento do meu passado para o meu presente. Então, não o deixo passar. O passado foi sempre uma aprendizagem necessária para nós melhorarmos a nossa vida. Portanto, em vez de nos revoltarmos contra o passado, devemos agradecer pelo passado, abençoar o passado para conseguirmos continuar a viver. Portanto, viver é o hoje, por isso é que o hoje se chama presente, porque é uma prenda. Então, no dia de hoje, eu posso mudar. Eu hoje posso ser diferente, se há algo em mim que eu vejo que está a prejudicar a minha felicidade. E o Buda disse que a vida só tem lugar no momento presente, porque quando nós perdemos o presente, perdemos a vida. Terceira regra: aprenda as lições que a vida lhe ensina. Portanto, aquilo que nós consideramos erros ou fracasso, ou quando nós dizemos: ai, não correu bem. Ai, ele era tão lindo, mas não correu bem. Então, isto é uma coisa errada. Porque não houve nenhum erro, não houve nenhum fracasso. Era pura e simplesmente uma lição, era uma aprendizagem. E que vai fazer de nós uma pessoa diferente para enfrentarmos aquilo que há de vir. Portanto, não há erros, não há fracassos, simplesmente há aprendizagens. A quarta regra é sermos otimistas. É
reparem, esta imagem para mim está espetacular, porque literalmente, com a mesma situação, as pessoas conseguem vivê-la de forma diferente. Portanto, em vez de se tentarem ali meio a salvar, flutuem na vida. O otimista vê em cada calamidade uma oportunidade e o pessimista vê em cada oportunidade uma calamidade. Ok? É aquela situação de temos um copo meio cheio ou meio vazio. Metade das pessoas vê o copo meio cheio, mais de metade vê o copo meio vazio, algumas veem o copo meio cheio. E ele está exatamente igual. Quinta regra. O que os outros pensam de nós não é nosso problema, nem tem por que nos preocupar. 2 exemplos. Pasteur, penso que conhecem o Pasteur, foi um indivíduo algo importante na história da medicina e o seu professor de Química considerou medíocre e incapaz, disse aos pais para o retirarem da escola. E um indivíduo que também devem saber quem é, que se chama Thomas Edison, que teve 3 meses de educação formal e o seu professor também o considerou inapto e, como sabem, é um dos precursores da revolução tecnológica do nosso século. Bom, 6ª regra, o tempo cura tudo, portanto, temos que dar tempo às coisas. São Francisco de Assis disse: começa a fazer o que é necessário, depois o que é possível e de repente estará a fazer o que é impossível. 7ª regra, evita comparar-te com os outros, evita criticar. Nunca sabes pelo que estão a passar. Nunca sabemos, uma pessoa que está à nossa frente, nós nunca sabemos aquilo que ela está a passar na vida. Portanto, quando fazemos uma crítica, estamos a criticar-nos a nós próprios. Porque se ela nos conta a história de vida, nós podemos entender alguma reação que essa pessoa teve. E a comparação rouba-nos a alegria, já disse Roosevelt. 8ª regra, deixar de pensar demasiado. É bom não saber todas as respostas da vida. As respostas chegarão ao seu devido tempo, quando menos o esperarmos. Então, quando as coisas não estão a correr como vocês entendem, ou quando as coisas estão a atingir o ponto do erro ou do fracasso, se calhar é porque assim é o melhor. Portanto, temos que aceitar. E isso chama-se fluir com a vida. Porque se pensamos em problemas, teremos problemas. Se pensamos em soluções, teremos soluções. A escolha é nossa. 9ª regra, ninguém é responsável pela nossa felicidade, a não sermos nós próprios. Então, nós é que temos que fazer o que é necessário para sermos felizes. E então, o passo crucial é aceitarmos esta mesma responsabilidade sobre o nosso nível de felicidade. E isto começa na nossa infância, quando, por exemplo, uma criança se magoa. E nós temos muita tendência de passa uma criança por aqui, bate aqui com a cabeça e nós, muito bem, ou não, vamos ver depois do que eu disser, o que vocês vão achar, dizemos, ai, esta feia cadeira, feia, e a criança, como acha muita piada, nós estamos a bater na cadeira, vai deixar de chorar, certo? Fazemos isso, eu fiz isso, até uma idade que, pronto, que já levará 20 anos de psicoterapia aos meus filhos para resolverem esse assunto, mas vamos lá analisar esta situação. Quem estava quieta era a cadeira. Portanto, quando a criança passa por uma coisa que está quieta, a responsabilidade é da criança. Então, em vez de nós dizermos feia, cadeira feia, dizemos pronto, já passou, ou qualquer coisa do género, mas não incitamos a que a responsabilidade seja no outro. Porque nós depois, inconscientemente, fica gravado no nosso cérebro de que a responsabilidade por eu me magoar é exterior. Então, o que é que acontece? Se eu depois estou adolescente e tenho um namorado que me satisfaça, eu estou feliz. Se não tenho, eu não sou feliz. Se eu tenho um professor que me dê a nota que eu quero, eu sou feliz. Não, eu não sou feliz. Mesmo que eu não trabalhe para obter aquela nota. Estão a entender? Se eu tenho um chefe que me chateia, eu não sou feliz. Se o chefe não me chateia, eu já sou feliz. Então nós passamos a vida a estar a depender das coisas externas, em vez de dependermos das coisas interiores
para mudarmos a nossa fisiologia interna, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Ok? Bom. Entendiu? Até falo francês e tudo. Então, a verdade é que nós todos os dias podemos fazer uma escolha. Nós todos os dias podemos dizer que o sol está lindo. Mesmo quando o sol está nas nuvens, o sol está lindo. Só que tem nuvens. Então, podemos acordar sempre com este sentimento de que somos responsáveis pela nossa felicidade. Porque, na realidade, nós devemos eleger como queremos viver. Reparem bem esta imagem que é espetacular. Se eu coloco a mim própria uns óculos em que está chuva e está nevoeiro e cinzento, mas eu consigo ver que, para além disso, está tudo bem, eu estou feliz, eu vejo tudo a cores. Portanto, cada dia eu posso fazer essa escolha. 10ª regra, que é mais, na realidade, um acordo retirado do livro de Dom Miguel Ruiz, que é deixar de fazer suposições. Nós fazemos suposições para tudo na nossa vida. Então é assim, eu envio uma mensagem de texto para si, tá? Ok, eu enviei. Aí ela nunca mais me responde. Ai, 2 horas ela não me respondeu. Ai, já não me quer, já não gosta de mim. Ou arranja outro, ou outra. Então... Exatamente. Então, nós fazemos suposições de tudo na nossa vida. Passamos o dia literalmente a fazer suposições. Então, comecem só a observar, fazer uma introspecção a vocês próprios, para entenderem que fazemos isto muitíssimas vezes durante o dia. E é uma coisa que temos que deixar de fazer. Porquê? Porque simplesmente ela não respondeu à minha mensagem porque o telemóvel não tinha bateria. Então, passado 8 horas, quando chegou a casa, carregou o telemóvel, mandou uma mensagem ou telefonou-me, ela vai dizer, então, estás boa, Ana? Eu vou dizer, está tudo, e tu? Porquê? Porque eu vou reagir de acordo com aquilo que eu acho que ela não me respondeu porque ela estava zangada comigo. E montei-me uma novela. Não sou só eu, pois não? Ah, ok. Então, esta regra é uma regra muito importante que nós fazemos para muitas coisas na nossa vida e que prejudica seriamente as nossas relações, principalmente pessoais. Embora isto se pudesse falar num contexto profissional, não é aqui o caso, mas num contexto pessoal prejudica-nos seriamente. A outra regra é termos cuidado com as palavras, ou seja, mesmo que eu tenha feito a suposição que ela não me está a ligar porque ela já não me quer e não sei o que mais, quando ela me liga, eu tenho que fazer esta regra, que é cuidado com as palavras. Então ela vai dizer, então Ana, estás boa, está tudo? Está tudo. Então eu vou ter que ter cuidado com aquilo que eu verbalizo para permitir que o outro diga aquilo que tem a dizer. Está bem? Fazemos muito pouco isto. Outro acordo, que também é uma regra, é fazermos sempre o melhor. Qual é fazermos sempre o melhor? É que, às vezes o outro está mesmo chateado. E não falou porque ficou chateado com alguma coisa. Então, quando eu faço sempre o melhor eu estou lixada com ela, porque ela não respondeu à minha mensagem, ok? Então, ela depois liga-me passado 8 horas, um dia inteiro sem dar sinais de vida. Sem um WhatsApp, sem uma mensagem no Facebook. Imaginem, hein? Só que eu tenho a obrigação de fazer sempre o meu melhor. Então, quando ela me liga, eu vou dizer, está tudo e tu, tiveste um bom dia? Isso é o fazer o meu melhor. Se eu respondo, está tudo, vou mostrar que estou chateada, certo? É isto que nós fazemos. Nós mostramos ao outro que estamos chateados porque achamos que o outro tem a obrigação de interpretar o que eu estou a sentir. Mas o outro não tem obrigação. Então, se ela me liga passado 8 horas e eu chateadíssima e eu disser, está tudo, tiveste um bom dia? E ela vai dizer, não muito, sabes? Olha, fui atropelada. Então eu vou entender porque é que ela não respondeu à minha mensagem. Estão a entender? Claro que isto é um exemplo assim, para vocês se rirem, mas a verdade é que nós fazemos isto com as coisas mais básicas na vida. Tá bom? Aí não, filho? Ali. Aqui não. Bom, 13ª regra, que é deixa de tomar as coisas como pessoais. Deixar de tomar as coisas como pessoais também fazemos a todo momento, que é
Eu estou a dizer assim, é impossível porque eu quero começar a palestra às 9 horas e houve pessoas a chegar às 9h20. Eu acho incrível como é que tiveram a lata de chegar às 9h20. Os que chegaram às 9 menos 10 vão dizer, olha, francamente, olha, não volto a vir a esta palestra. Olha, ela está a dizer isto. Porquê? Estão a tomar as coisas como pessoais. Nós, quando fazemos isso, estamos a entender que o outro está a dizer uma coisa para nós, quando na realidade eu só estou zangada porque, sei lá, hoje não me calhou bem o jantar. Então, quando vamos a conduzir e alguém nos faz um atropelamento, como é que se diz, um sinal com a mão, por exemplo, ou porque nós fizemos uma coisa que não devíamos na condução e tal, eu vou, para que é que eu posso insultá-lo, certo? Eu sei montes de asneiras. Posso insultá-lo e também sei usar as mãos, posso fazer isso. E posso pensar, oh coitado, a mulher chateou de manhã, logo pela manhã está-se a chatear. Faz-me lembrar, nunca me esqueço uma anedota, vou-vos contar que é espetacular, que me contaram já há algum tempo, que era um casal que se dava tão mal, 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 que logo pela manhã o homem dizia, bom dia, e ela dizia, já começas! Portanto, este é o exemplo típico disso, não é? Então, temos que evitar fazer isto. Bom. Então, quais são, dentro da dieta da felicidade, quais são os alimentos proibidos? Alimentos proibidos são pessoas negativas, são as comparações, são os perfeccionismos, são o aparentar ser. Eu aparento ser uma coisa que não sou, isso cansa, certo? Então, sermos transparentes. Sou assim, posso até melhorar, mas sou assim. Julgar-se, fazer má cara, conformar-se, então isso são alimentos proibidos dentro desta dieta da felicidade. E depois, quais são os alimentos permitidos? Os alimentos permitidos são errar, todos temos essa capacidade, sorrir, dar beijos, abraços, aceitarmos-nos uns aos outros com as nossas diferenças, darmos sempre o máximo de nós, arriscarmos a vida e termos uma boa atitude perante a vida. Então, esta coisa da boa atitude vem a propósito da 15ª regra, que diz começar com uma boa atitude pela manhã, que é, vocês acordam, toca aquela porra do despertador, não é? Acordam já, ai, que seca e tal. Só que em vez de dizer que seca e tal, vão dizer, yes, outro dia, sobrevivi a mais uma noite. E à noite temos que ter um agradecimento. Temos que ter um agradecimento pelo dia, ok? Mesmo quando entendam que o dia não foi o melhor que podia ser, mas têm que agradecer. E têm sempre que se esforçar, dar o melhor de vocês, para assim à noite podermos fazer aquilo que se chama aquela coisa da consciência tranquila. Às vezes não temos a consciência tranquila porque não demos o melhor de nós durante o dia. A 16ª regra é meditar. A meditação melhora os nossos níveis de hormonas de bem-estar, diminui literalmente o cortisol. Já estão-se a fazer imensos estudos hoje em dia com meditação, principalmente no Oriente. O Dalai Lama está a fazer aquela pós-graduação que eu vos falei da felicidade. É patrocinada ou copatrocinada exatamente pelo Dalai Lama, e o que eles estão a fazer é os estudos nos monges budistas, portanto, com a meditação, ligam-nos às tomadas e estudam neurofisiologicamente o que acontece durante este processo, ok? Bom, eu isso não sei, o que eu vos posso dizer é que realmente nos sentimos bem. E meditar, vamos ser muito práticos, já fizemos isso aqui noutras palestras. Então, basicamente, é respirar. Não sabem fazer mais nada, porque é assim, se compram um livro para meditar, nunca mais vão meditar na vida. Então, amanhã ou hoje à noite, quando se forem deitar, sentam-se na borda da caminha, mãozinhas para cima e só respiram. Inspiram. Respiram. E podem pôr o alarme 5 minutos no telemóvel, que é para não estarem estressados porque ainda têm que ir lavar os dentes e deitar os miúdos e passar a roupa e mais não sei o quê. Então só fazem isso 5 minutos e observam aquilo que acontece no vosso corpo.
A sensação do coração começar a relaxar, bater mais devagar, os músculos a relaxarem. 5 minutos, tá bom? Bom, porque na realidade a verdadeira felicidade vem do nosso interior. Então, quando nós temos aquilo que se chama paz interior, aí sim temos o clímax da verdadeira felicidade. 17ª regra, qualquer dia já não vou saber os números, não sei quantas regras são. Faça feliz pelo menos uma pessoa por dia, sempre lembrando-nos de nós próprios. Um dos conselhos que eu já dei noutras palestras, que é chegarem para o espelho. Gosto muito de ti, gosto muito de ti. Então, isto é fazermos feliz a nós próprios e gostarmos de nós próprios. Com certeza que sabem quem é este ator. Sabem que este filme foi baseado numa história verídica e que este homem ainda é vivo nos Estados Unidos e que criou toda uma filosofia de fazer feliz os outros e que na altura não se sabia nada sobre humor, felicidade, bem-estar e sistema imune. Hoje em dia devíamos dizer aos nossos estudantes para ver filmes cómicos, devia estar na receita, porque isso aumenta determinados neurotransmissores que melhoram citoquinas, nomeadamente contra o cancro. Bom, então, eu adoro esta frase de uma personagem que eu vi muito na minha infância, que é o Cantinflas, também devem conhecer com certeza. Então ele dizia que a primeira obrigação do ser humano é ser feliz, a segunda é fazer feliz os outros. Outra regra, critique menos, elogie mais, pensar menos, sentir mais. Quando pensamos menos, sentimos mais. Falar menos. Não sei porque é que sempre se riem quando eu ponho esta regra e estou a falar. Não sei. Atuar mais. Então, a pergunta do atuar é, em vez de ser o que é que eu posso tomar, o que é que eu posso fazer. É a mesma situação quando os pacientes nos procuram porque têm o colesterol alto. Então, quando um paciente nos procura e tem o colesterol alto, por exemplo, se me fazem a pergunta do que é que eu posso tomar, vão ter que me ouvir. Porque a pergunta é o que é que eu posso fazer. Porque nós conseguimos, com tudo isto que eu vos estou a explicar, através da mudança dos nossos hábitos de vida, conseguimos mudar também a nossa neurobioquímica, neurofisiologia. Esta regra é fantástica porque nós queixamos-nos porque temos roupa para passar, certo? Mas há pessoas sem roupa. Então a questão é, em vez de eu me queixar porque tenho muita roupa para passar ou muita roupa para lavar, eu vou agradecer porque tenho roupa. Eu vou agradecer porque tenho um ferro para poder passar a roupa. É trocar a crítica pelo agradecimento. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Aceitar mais, nós também, vocês ao estarem aqui, aceitam aquilo que eu tenho para vos dar. Aquilo que eu estudei, aquilo que eu li, todos os cursos que eu fiz, resultam naquilo que eu verbalizo para vos dar. Vocês aceitam. A minha troca é que vocês tragam coisas para nós podermos dar aos outros. Então, e os outros vão ter que aceitar. Vão ter que aceitar uma roupa que é usada, vão ter que aceitar, enfim, roupa que é usada. Comida não é usada, não é? Então, ao termos esta humildade de aceitar, permitimos que a cadeia se multiplique sempre. Ter menos medo, que é uma regra muito importante, termos menos medo e principalmente termos menos medo de viver. Porque é assim, quando alguém se magoa a andar de bicicleta, vamos dizer para não andar mais de bicicleta? Então, quando alguém se magoa com outra pessoa, vamos lhe dizer que não se apaixona nunca mais? Então, fazemos isto de uma forma inconsciente e estamos novamente a trazer o passado para o dia do presente. Então, ter menos medo permite-nos viver.
Se voltarmos a viver uma coisa que nos fez chorar, significa que ainda não aprendemos tudo o que tínhamos a aprender e vamos continuar a aceitar aquilo que a vida nos tem para propor. Então, apreciarmos mais a vida de uma forma geral, amar sem depender, já falamos disto muitas vezes, isto é o amor livre, é o amor que é um amor com desapego, é o amor que me permite dar liberdade ao outro e eu ter a minha própria liberdade. Viver sem aparentar significa que eu não tenho que pôr máscaras para ser uma... Quem me conhece, as pessoas que estão aqui que me conhecem, sabem que eu sou assim como sou. Bem, estou mais pintadinha agora, não é? Estou mais pintadinha. Bom, mas a filosofia é essa. É permitir-nos não termos que fazer um esforço para viver o dia-a-dia. Praticar exercício físico, é muito importante o exercício físico, além de melhorar o nosso sistema imune, liberta endorfinas que nos dão uma sensação de paz e de tranquilidade. E pode ser caminhar ou frequentar um ginásio, yoga, nadar, tudo aquilo que vocês gostarem. Tenham é de fazer, é como a meditação, tenham é de meditar. Agradecer à vida tudo o que a vida nos proporciona de bom, mesmo aquilo que vocês acharam na altura que era mau. Tudo o que acharam que era um erro ou um fracasso, depois veio-se a revelar muito bom. Aquilo que vocês escreveram no papel, são as coisas que vos fazem felizes. São as coisas que eu quero que vocês agradeçam. Porque quando vemos o que nos faz feliz e depois fazemos uma lista de gratidão, estou a reconhecer que a vida já me deu tanto. E então aí a vida multiplica aquilo que tem para me dar. Porque eu estou disponível para aceitar o que ainda tenho para viver. Isso é o que a lei da gratidão nos traz. É que continuamos a receber, o universo simplesmente continua a fluir. Ser assertivo, pensar o que queremos, dizer o que pensamos, isto é a lei da coerência, que é sentir, pensar e atuar da mesma forma. Eu penso uma coisa, eu sinto essa coisa, então eu vou atuar. Quando eu digo coisas diferentes daquilo que eu penso, então eu fico incoerente. E aí muitas vezes ficamos doentes. Porquê? Ou porque não podemos falar, ou porque temos de falar coisas diferentes daquilo que pensamos ou sentimos. Muito cuidado com isto. É uma lei muito importante. Uma lei, isto é economia, isto aqui até falamos de economia. Gastar o dinheiro em experiências, em vez de coisas ou bens materiais. Portanto, um estudo descobriu que 75% das pessoas eram mais felizes quando investiam o seu dinheiro em viagens ou em cursos do que em coisas. Porquê? Porque viveram aquela experiência. Tiraram uma selfie. Bom, enfrentar desafios é uma regra muito importante, porque é a regra do evitar deixar para amanhã. Então, o que eu posso fazer hoje, eu faço hoje. Esta é uma regra muito simpática, que é colarmos postais, dedicatórias, fotos das pessoas que nos são queridas pela nossa casa, para nos relembrarmos como somos queridos para alguém. Devemos sempre cumprimentar e sermos amáveis com as outras pessoas, sorrirmos antes que o outro sorria para nós, isso é uma regra muito importante. Cuidar da postura, isto faz-nos logo imediatamente sentir melhor. Escutar música, dançar, cantar, é uma coisa que alegra muito o nosso estado de espírito, se nos estamos a sentir mais insatisfeitos, digamos assim. A alimentação, sabem que eu tenho sempre que falar um bocadinho da alimentação, portanto, mas na realidade aquilo que nós comemos influencia diretamente o nosso estado de espírito. Eu adoro esta imagem porque literalmente nós por dentro somos mais ou menos assim, estamos mais ou menos colocados dentro daquilo que comemos. Então, uma coisa muito importante é evitar vingarmos-nos nos açúcares. Vocês sabem, quando estamos tristes ou deprimidos, temos muita tendência a comer açúcares, principalmente açúcares de absorção rápida. Porquê? Porque vemos aqueles filmes americanos que elas estão tristes a chorar e pegam num boião de gelado. Pronto. Então isso fica gravado na nossa mente e, portanto, sempre que nós temos essa tristeza em nós, vamos ter necessidade de comer açúcar. Então, a regra de nos pormos bonitos, de nos arranjarmos, de nos sentirmos bem connosco próprios.
A nossa autoestima é muito importante, por isso é que eu digo gosto muito de ti, gosto muito de ti. Fazer atividades que nos dão prazer é uma coisa muito importante, principalmente quando as pessoas, a partir de uma certa idade, que é, assim, sem pensar muito, é o que é que gostava de fazer que não está a fazer. Então, não posso porque tenho que levar os meus ao colégio, tenho não sei o quê. É arranjar tempo para se sentir feliz e útil. Esse tempo pode ser só 1 hora por semana, mas é uma atividade que nos dá prazer e que é pura e simplesmente é uma reação de feedback positiva. Ok? Fazermos o que mais gostamos liberta serotonina, que é uma hormona, como já sabem, já falei muitas vezes na serotonina, e isto causa felicidade e bem-estar. Aprender a gostar das mudanças. O ser humano é muito avesso a fazer mudanças, ok? Não gostamos de mudar nada do sítio, nem na nossa casa. Então, uma vez por ano, pelo menos, mudar um móvel de sítio em casa, arrumar roupeiros. Então, essas pequenas mudanças que fazemos na casa e aproveitarmos, por exemplo, para dar algumas coisas a alguém, vai nos permitir fazer mudanças na nossa vida. Aprender a controlar só aquilo que podemos controlar, o resto é deixar fluir com a vida. Esquecer as coisas sem importância, deixar de dar valor às coisas irrelevantes. Lembrem-se, há um livro que saiu há uns meses, que foi escrito por uma médica que trabalha numa unidade de cuidados intensivos, cuidados paliativos, nos Estados Unidos, e que depois diz as 7 coisas que gostarias de fazer antes de morrer, ou qualquer coisa assim. E basicamente entrevistaram milhares de pessoas terminais, portanto com 3 meses de vida, e uma das coisas que as pessoas diziam sempre é deixar de dar importância às coisas que não têm importância nenhuma. Então, esta é uma regra muito importante. Porque na altura, quando nós nos vemos, se vocês alguma vez tiveram uma experiência de irem num avião e acharem que o avião se vai despenhar, ou terem um acidente em que têm uma sensação de morte iminente, vão ter a certeza absoluta que ninguém se vai lembrar da roupa que está por passar, se deixaram a tampa da retrete para cima, se não arrumaram os sapatos, ninguém se vai lembrar disso nesses momentos. Ok? Apreciar o instante, apreciar o momento, desfrutar, perdoar, que é libertar o nosso coração do ódio, claro, principalmente em relação às coisas do passado, deixar de querer ter sempre razão, isto é uma regra básica, eu adoro esta regra do ser feliz para um lado, ter razão para o outro, nem sempre temos que ter razão, mesmo quando achamos que temos razão. Praticar o amor diário, por nós próprios, pelos outros, sorrir, sorrir, sorrir. Nós não somos donos de todos os problemas do mundo. E lembrem-se que a vida é como um espelho. A vida sorri-te se tu a olhas sorrindo. Por isso, devemos sorrir mais. Porque, biologicamente, o riso aumenta a nossa imunidade, diminui as hormonas de stress, alivia dores, relaxa os músculos, melhora o humor, traz alegria à vida, ajuda a resolver conflitos, cria coesão nos grupos e na própria família. Portanto, a felicidade é estar cada dia menos angustiado. E este senhor, que se chama Alejandro Jodorowsky, escreveu 10 conselhos para viver menos angustiado e mais feliz. O primeiro é, se estiveres na incerteza entre fazer ou não fazer, escolhe sempre fazer. Mesmo que depois percebas que foi um erro, pelo menos ficaste com a experiência. Escuta mais a intuição que a tua razão. Realiza algum sonho que tiveste na infância. Nós temos tendência a pôr os nossos filhos a fazer coisas que nós não fizemos. A algum de vocês também já vos aconteceu isto, certo? Então, em vez de fazerem isso, se ainda estiverem a tempo de fazer alguma mudança, façam. Se não estudaram piano, estudem piano. Se não estudaram balé, estudem balé. Se não estudaram francês, estudem francês. Porque estamos sempre a tempo de aprender alguma coisa. Aprender uma língua nova, aprender uma arte, aprender a cozinhar, aprender a pintar. Tudo é aprendível.
Portanto, isto é uma coisa muito importante, porque eu não posso passar para a geração seguinte alguma frustração que eu tenha, ok? Então, ser aquilo que és, já falamos nisto, sermos coerentes, deixar de nos criticar a nós próprios, aceitarmos-nos a nós próprios como nós somos, ensinarmos gratuitamente algo, pelo menos uma vez por semana. Procurar todos os dias no jornal uma notícia positiva, perdoar, esquecer, reparar alguma coisa que esteja mal resolvida em relação à nossa infância e, mesmo que tenham uma família numerosa, tornarem-se um território pessoal onde ninguém pode entrar sem a nossa permissão. Isto significa que eu posso ajudar todos os outros, eu posso ter uma família de 40 pessoas. De qualquer forma, eu tenho que ter um tempo para mim. Deixa-te de definir, portanto, concede-te todas as possibilidades de ser, ou seja, muda de caminho todas as vezes que forem necessárias. Se eu vejo que estou a ir por um caminho que não está bem, simplesmente mudo. Resumindo, está a acabar. Respirem. Devemos gozar a vida enquanto estamos aqui. Devemos ser felizes, na realidade só ser felizes, porque ser felizes sem motivo é a autêntica forma de felicidade. E quase sempre a maior ou menor felicidade depende do grau de decisão de ser feliz. Portanto, escolham ser felizes. Muitíssimo obrigada.